Quem tem gatos? Sabe qual é a proposta do lugar que vocês estão visitando agora? Na verdade, a proposta do hospital modelo, como o próprio nome diz, é tentar colocar um modelo que seria o melhor aplicável na nossa característica de mercado. E aqui, nas áreas específicas que a gente tem de gatos, quem desenvolveu ou tentou desenvolver, se não entender o porquê disso, parte de toda a questão arquitetônica da parte de gatos fui eu e a Seva. Né? Então a gente tentou trazer o que a gente poderia fazer ou adaptar o mais próximo possível de um modelo que seria interessante pensando em ambientes específicos para gatos. Alguém aqui já trabalha ou tem um local, tem uma parte direcionada da sua recepção, do seu atendimento para gatos? Quem? Levanta a mão. Só. Quantas pessoas a gente tem aqui? Umas 20 já? Tem umas escondidas lá atrás. A grande verdade é a seguinte, gente, o gato ele vem aumentando muito como espécie de estimação. Quem aí trabalha pelo menos uns 15 anos no mercado já percebe a diferença que a gente tem numérica de gatos que vem como pet. 15 anos atrás para cá. Eles aumentaram muito em número, dependendo da localidade, principalmente em grandes capitais. Se a clínica tem uma rotina grande, quase metade dos pacientes hoje vai ser gato. E isso é uma tendência cada vez maior de aumento numérico. E hoje o proprietário de gato ele vem exigindo cada vez mais não só uma equipe preparada, atualizada sobre a espécie que ele traz. Ele também vem exigindo cada vez mais ambientes específicos para gatos. Isso é um conceito hoje que o nome tem sido usado de maneira errônea, mas é um conceito que a gente hoje tem como cat friendly. É ambientalizar melhor os locais para gatos, é tornar os locais mais amigáveis para o gato e para o proprietário do gato. Tá? Se vocês quiserem, pode vir para cá. Então, hoje isso é uma tendência que a gente vem vendo ultimamente muito o uso do nome cat friendly practice nas palestras, em temáticas, onde na verdade está um pouco errôneo, porque cat friendly practice é o nome de um programa da Associação Americana de Medicina Felina, que visa melhorar a ambientação de clínicas e hospitais para o gato. Isso aconteceu por quê? Há mais ou menos aí 8, 10 anos atrás, os Estados Unidos teve uma queda absurda do número de gatos atendidos como animais de estimação. Os Estados Unidos, de 96 a 2006, teve um aumento de 25 milhões de gatos na população. Não é que eles tinham 25 milhões, aumentou 25 milhões em 10 anos. Você tem noção de qual a população de gatos que a gente tem estimado no Brasil? A gente tem estimados 21 a 22 milhões de gatos. Então o que a gente tem no Brasil hoje, os Estados Unidos cresceu em 10 anos. Na verdade cresceu um pouco mais. Só que, embora tenha tido esse crescimento enorme, o número de gatos como pacientes e de entrada financeira nas clínicas e hospitais referentes a gato caiu em 10 anos. Será o que está acontecendo? Eles realizaram uma série de pesquisas de mercado, onde vários pontos são detectados como pontos falhos, o que fazia o proprietário não vir tanto para a clínica com gato. E parte deles foi o quê? Estruturação da clínica e da equipe voltada para gato. E isso fez com que a Associação Americana de Veterinária e a Associação Americana de Veterinários de Felinos juntos desenvolvessem consensos. Então, eles desenvolveram uma série de consensos, uma série de adaptações para trazer mais esse dono de gato de volta para as clínicas. E parte disso é que a gente vai tentar mostrar aqui no Hospital Modelo. E vocês vão ver que algumas coisas podem ser modelo e algumas coisas não são. Então, sempre que a gente vai tentar desenvolver algo pensando no dono do gato, a gente está certo porque é ele que traz o paciente, mas se vocês querem desenvolver, centralizar muito bem o gato dentro das clínicas e hospitais que vocês trabalham, vocês precisam se colocar no ponto de vista do gato. Isso é fundamental. Tudo que a gente tem que fazer daqui em diante é se colocar no ponto de vista da espécie felina, que é extremamente peculiar e tem uma série de particularidades diferentes que inclusive os predispõem a muito mais doenças relacionadas a fatores estressores e por aí vai. A gente tem possibilidade de destinar parte da nossa recepção para gatos? Fácil. Você não precisa informar, chamar o arquiteto, quebrar tudo, perguntar. Não. A gente pode fazer isso de maneira muito fácil. Aqui, obviamente, a gente está em uma recepção específica para gatos. Quando a gente se coloca no ponto do gato, qual uma das coisas, a maioria dos gatos, graças a Deus, hoje vem na caixa de transporte. Qual uma das primeiras coisas que o proprietário, quando chega com a caixa, ele faz ao chegar na recepção? Mete a caixa no chão, certo ou errado? Gente, colocar a caixa no chão, você tira completamente o senso de controle do gato. O gato é um ser metódico, um ser monótono, e ele precisa estar no controle da situação, porque ele é um predador topo da sua cadeia alimentar. Só que ele é presa de cadeias maiores. Ele tem um animal que está sempre adrenado.
ele sempre está na característica do que eu chamo de predador-presa. Na natureza, ele sempre tem que estar esperto, que ele precisa predar para viver e não ser predado. Então, naturalmente, eles já estão em estado adrenérgico. O gato é uma espécie de adrenérgico. Tá? Então, quando chega, coloca no chão, o gato perde completamente a noção do espaço. E ele está lá embaixo com uma quantidade de cheiros enorme. Lembrando que eles sentem aí 10, 12 vezes mais cheiro que a gente. Então, um dos pontos que a gente precisa colocar no lugar do gato, já pensar em implementar melhorias nas nossas recepções, sejam elas específicas para gato ou mistas, é superfícies elevadas para o gato chegar. Então, quando o proprietário chega, quem está na recepção ele já precisa estar orientado a o gato chegou na caixa, quando o proprietário se insinua a colocar a caixa no chão, é orientar locais elevados para colocar a caixa de transporte. Isso é muito fácil de fazer e de colocar. Inclusive, você pode conversar com empresas que façam isso para vocês. Vocês podem fazer com o logo de vocês, com propaganda de vocês, com coisas voltadas à sua característica clínica. Um espaço para colocar folder da clínica, para colocar informativo para os proprietários, para colocar o que for, mas locais elevados que o proprietário possa chegar e colocar a caixa de transporte. Preferencialmente, um pouco diferente do que eu tenho aqui. Por que que isso não seria um modelo do hospital modelo? Porque quando eu chego dois proprietários ao mesmo tempo e cada um coloca um pro outro, eu tenho um gato encarando o outro. E um gato ficar olhando o outro de frente é estressante. Como é que na natureza eles caçam? Como é que eles ficam no território? Eles ficam encarando, eles ficam olhando, eles ficam fitando nos olhos para depois tomar atitude de acordo com características de postura corporal, vocal, cauda, orelha e por aí vai. Então, uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, a gente tem aqui uma cadeira com logo esse móvel ao lado. Uma forma fácil também de fazer isso é o quê? Uma cadeira, um puff. Uma cadeira, uma banqueta. Lógico, com orientação visual para o proprietário saber onde é a caixa. Senão todo mundo vai querer sentar em todos os lugares. Preferencialmente sem um gato olhando o outro de frente. Então se isso vai ser, eu posso conseguir colocar um proprietário sentado com a caixa ao lado. Isso pode ter uma divisória ou simplesmente uma outra cadeira para o proprietário, a caixa ao lado. Dificilmente eles vão ter um lugar para colocar a caixa, eles vão colocar a caixa no colo. E eu vou ter o azar de dois proprietários com a caixa no colo ao mesmo tempo quererem colocar eles para se conversar. Mas isso pode acontecer. Isso na minha clínica acontece. Então a gente precisa já ter o pessoal de recepção orientado a eles vão estressar, vão deixar cada um na sua. Muitas recepções específicas para gatos hoje permitem e possibilitam que o gato pode ficar solto na recepção, o que é ótimo para eles, desde que a recepção seja preparada para isso. E um dos pontos-chave é local de fuga, local de escape. Então aqui, se a gente tivesse virtualmente uma porta, essa porta tem que ficar fechada e só ser acionada a abertura pelo pessoal da recepção. Se não vem um, abre e deixa aberto, o outro que acha que está sozinho na recepção, solta o gato, ele pega e vai embora. Então os locais, as recepções, elas não precisam ser grandes, elas não precisam ser delineadas, muito trabalhadas. Eu preciso ter uma orientação visual de que aqui o local é só para gatos, que eu não vou trazer cachorro, que não é só uma questão visual pro gato, é uma questão olfativa e auditiva. Então eu preciso ter um local calmo, tranquilo, silencioso pro gato ficar. Eu preciso ter superfícies elevadas, eu preciso ter em uma recepção específica a segurança de que tudo é fechado para a espécie e eu não tenho rotas de fuga. Aquele local que você acha que ninguém vai passar aqui, vai. Isso tem que ser fechado ou tem que ser impedido o acesso externo. E esses locais, além de eu ter tranquilidade, calma, a iluminação pode ser uma iluminação forte ou meia luz. Eu posso ter um som ambiente desde que seja discreto, baixo, tá? E a gente tem que ter feromônio na tomada. A gente tem que ter feromônio continuamente na tomada. Por quê? Porque isso vai atenuar a sensação de estresse que esses pacientes têm, que esses pacientes passam. Tá? Pode existir, por exemplo, como a gente deixou aqui, já alguns cobertores, porque cobertor hoje é a principal forma que a gente tem de contenção de gatos. Eles já podem, desde onde ele está aqui com o celular, que a gente tem essa caixinha com o cobertor azul em cima, daqui eles já podem ir com o cobertor toalha da clínica direto para o atendimento, não precisa necessariamente pegar somente lá dentro. Já podem ir com a deles para cá. E com características visuais do dono do gato. Eu tenho que ter essa área enfeitada, e usem a imaginação de vocês, com temática felina. E cada vez mais hoje o proprietário procura o local ambientado para ele também se sentir bem, se sentir aconchegado no local.
Vocês levam o gato de vocês para a clínica que vocês trabalham, para laboratórios, na caixa de transporte? O que vocês fazem para minimizar o estresse do seu gato na caixa de transporte? Um brinquedo que ele gosta. Uma roupa suja, não. Não precisa ser suja, pode ser usado. Mas algo... Verdade, primeiro ponto. Quem é que conversa com o proprietário do gato sem ele pedir, sem ele perguntar sobre caixa de transporte? Especialmente para aqueles que estão com um filhote. Tem que ser sincero, o que acontece aqui não sai daqui. Quem é que conversa? Sem o proprietário pedir. Sabia que naquela pesquisa americana que eu falei, o primeiro ponto de resistência do gato ao veterinário, ao proprietário falar que tem dificuldade com caixa de transporte? Tudo isso podia ser minimizado se a gente fizesse o quê? Orientasse o proprietário sobre qual é a função da caixa de transporte, não é só transportar o gato. Caixa de transporte é o último reduto que traz familiaridade da casa do gato, lembrando que o gato é um ser extremamente territorialista, metódico. É o último reduto de conforto e de ambientação com a casa dele na clínica. Se isso só servir como instrumento de tortura para transporte, o gato olha você abrindo aquele armário, ele faz o quê? Sobe e vai para lugares de... Vocês não passam por isso? Vai para lugares de difícil captura, já é um baita estresse pegá-lo, é um baita estresse colocá-lo aqui. Então antes disso tudo acontecer, se a gente ambientar o nosso gato e entender que isso aqui é parte da rotina dele, porque o gato é um ser de rotina, já melhora muito isso. Como eu trago isso como um meio de rotina para o gato? Caixa de transporte tem que ficar no local que ele mais usa, aberta, com o paninho dele, com o brinquedinho dele, e é parte da rotina dele. Ele entra, ele dorme aqui, ele tem acesso livre e ele não vai condicionar isso sempre com o transporte para aquele ser cruel de branco, naquele lugar que o cachorro cheira a minha caixa, que eu não tenho para onde fugir, que lá tem e por aí vai. Então isso é um ponto importante. Qual outro ponto que a gente pode minimizar o estresse dele de transporte? É usar feromônio na caixa de transporte 15 minutos antes do transporte. Por que 15 minutos e não espirrar e colocar o gato dentro? Tem um porquê? Vocês imaginam? Não, a gente não vai encharcar a caixa. Por que eu falei que a gente sempre tem que pensar quando a gente vai propor melhorias para os locais e para as atitudes frente ao gato? Se colocar na perspectiva dele, certo? Coloca a cabeça aqui dentro e puxa o gelo. Vai lá. Forte. Vai lá, sente o cheiro. Eles têm quase 10 vezes mais área olfativa do que a gente. Se a gente acha forte, para eles é 10 vezes pior. Gente, eu estou sentindo o cheiro daqui. Então a gente costuma orientar, espirrar o feromônio, de preferência com a caixa aberta, ou espirrar nas duas partes e esperar 10, 15 minutos para o cheiro do veículo sair. O veículo vai embora e o produto está aderido aqui dentro. Isso estatisticamente atenua o estresse de transporte. Então imaginem que é o santo da isso, é milagroso. Não, nada sozinho é milagroso. A gente sempre tem que ter um conjunto de estratégias para minimizar o estresse do gato. Tá? Então uma delas, além da gente já ter orientado esse proprietário que isso aqui é o normal para a vida do gato, ele já vai vir com o cobertor dele, ele já vem com brinquedinhos dele. Podemos fazer aí a aplicação de feromônio interna na caixa. É fazer o que com essa caixa no caminho? Cobrir. Essa caixa vem coberta no carro. Por quê? Embora o melhor local e mais indicado para transportar seja atrás do banco, seja do motorista, seja do passageiro, por quê? Cara de espanto. Por quê? Porque não tem cinto ou caixa que resista a impacto automobilístico. O local que o gato está mais seguro vai ser atrás do banco do motorista ou do passageiro. E nessa região, ele não tem acesso visual ao meio externo. Quando o gato está com acesso visual ao meio externo, ele fica fazendo o quê? E isso causa o quê? Cinetose, que é a náusea induzida por movimento. E eles ficam nauseados, eles vomitam, eles defecam.
eles já fazem naturalmente situações estressantes. Quando eles são induzidos a esse tipo de transporte, isso piora. A gente pode melhorar isso, além de cobrir a caixa? Se a gente sabe que esse animal tem um histórico de cinetose, a gente pode pré-medicá-lo em casa com maropidam, que é um antagonista de leucinina 1, que tem muita indicação para cinetose também. Olha quantas possibilidades eu tenho para somar e minimizar, tornar essa experiência do gato indo ao veterinário, que é o primeiro ponto de resistência do proprietário, fazer com que isso seja o menos estressante possível. Tá? E ele vai chegar na recepção, a sua recepção já vai estar preparada em deixá-lo em local alto. Na hora de ser atendido, ele vai vir entrar na sala com o proprietário e alguns pontos que eu gosto bastante de delinear e indicar para quem está pensando em ter uma sala específica para gatos. Primeiro, ela é só para gatos. Não é assim, não tenho gato em atendimento, eu vou trazer aquele pincher, eu vou trazer o chihuahua. Não. A sala de gatos é para gato. Por quê? Porque cheiro é como ele se norteia. A parte olfativa é a principal característica de identificação que os gatos têm. Então, essa sala é só para gato. E eu vou ter uma porta que vai fechar e não vai me permitir contato. Eu vou ter, obviamente, como eu já falei na recepção, um local que ele é totalmente pensado para o gato e não vai ter rota de fuga. Sempre lembrar de ter o feromônio também na sala. Não adianta ter lá e não ter aqui. Eu preciso dessa individualidade em cada região. Por quê? Porque isso vai atenuar, vai diminuir essa sensação de estresse atrelada à visita. Se a gente está pensando em desenvolver um ambiente só para gatos, uma das coisas que a gente precisa pensar é: eu posso e eu devo ter móveis pequenos. Eu não preciso de mesas enormes para o gato. Na maior das hipóteses, o meu gato vai ter 8, 10 quilos. Óbvio, tem uns que tem mais, mas são obesos, não por tamanhos maiores, por exemplo, um Maine Coon de 8, 10 quilos. Então, o que eu, Alexandre, gosto, isso é uma regra, isso é uma preferência pessoal minha. Tanto que como fui a gente que desenvolveu juntos com a Seva, eu desenvolvi o que eu acho mais legal. Eu gosto bastante de trabalhar com superfície impermeável tipo bancada. Por quê? Inox é frio, é brilhante e faz barulho. Quem nunca pegou aquele gato que já estava estressado e apoiou na mesa de inox, quando saiu ela fez brrr, e aquele baita barulho, o gato vai pro teto. Então esse tipo de superfície ela é impermeável, ela é fácil de limpar e ela não vai fazer barulho, não é gelada e não é refletiva. Óbvio, Alexandre, eu não tenho como, eu já tenho a mesa metálica, eu quero inox, ok. A gente vai colocar o quê? Um tapete de borracha, um EVA, toalhas, coisas para minimizar esse contato do gato com a mesa. Tapete higiênico, cada um aí vai trabalhar de acordo com o que está habituado. Outra coisa, quando a gente desenvolve os locais, eu sempre vou procurar trazer o gato para deixar numa posição onde ele vai ficar de frente do proprietário. Ele vai ficar com contato visual direto com o cliente. Na verdade é o dono dele. Chegou na sala, esse gato não tem alteração locomotora neurológica, se ele quiser sair, ele sai. Por quê? Se ele quiser sair, ele está explorando o local. Eu estou permitindo ele ter o senso de controle da situação. Ele vai sair e vai explorar. E aqueles que não querem sair? Deixa aí. Então ele vai ficar com isso aberto. E hoje, a gente não trabalha com outra forma de contenção a não ser com cobertor. Os principais consensos de comportamento, de bem-estar e de manejo amigável para gatos trabalham só com contenção com cobertor. Isso aqui não existe. Cangote não existe. Isso é totalmente contraindicado quando a gente trabalha com comportamento e bem-estar de gatos na clínica. Eu não estou falando de gatos ferais, eu estou falando de gatos que foram resgatados de origem desconhecida. Isso é outro capítulo, outra parte que a gente pode conversar num outro dia. Tá? Então, com a questão do cobertor, o gato já pode vir com o cobertor dele, já vai ter o cheiro dele, e eu tenho que ter um ambiente que vai priorizar um bom atendimento de gatos, cobertores ou toalhas sempre limpas em grande quantidade, porque cada gato vai usar uma, e às vezes mais de uma, dependendo da característica comportamental desse gato que é contenção. Por isso que quando a gente vai falar da caixa de transporte com o proprietário,
não só falar como ela tem que ser e ficar em casa, a gente tem que orientar, sempre que possível, as caixas que abram do tipo Kinder Ovo. Abrem duas metades. Por quê? Porque esse gato chegou, eu abri a porta e ele não quis sair, o próximo passo que eu vou fazer para ter acesso a essa caixa vai ser qual? Eu vou abrir. Ele vai continuar dentro da caixa dele. Gatos adoram caixa? Muitos adoram ficar aqui dentro. Boa parte do meu exame físico eu faço dentro. O gato olhando para o proprietário. Isso é importante, ele vai manter contato visual com quem eu trouxe, com quem ele convive. Esses cobertores hoje, eles vão servir, se for o dele e esse gato quiser sair, então eu estou com um gato, vou abrir, o gato pegou e foi dar um rolê, foi dar uma volta. Isso tudo tem que ser pensado. Minha mesa, ambientação, móveis para gatos, nem que sejam decorativos, e o proprietário vai gostar muito mais do que o gato, mas quem traz o gato é o proprietário. Esse gato saiu, ele está com o cobertor dele, eu vou trazer esse cobertor para cá. E ele vai recobrir a mesa. Mesmo sendo essa mesa que não é congelada, que não faz barulho, é uma superfície de contato estranha. E aí eu vou ter esse gato em contato bem mais macio com o cheiro dele. E isso vai facilitar muito o exame dele na mesa. Porque eu vou examinar esse gato, e se eu precisar mudar o posicionamento dele, eu vou mudar o cobertor. Não o gato. A partir do momento que eu tirei o gato do contato, os 4 membros com a mesa, eles descem. Então, para vocês que adoram tirar foto dos pacientes, essa foto aqui é a pior delas. Por quê? Você já tirou os contatos dos 4 membros do gato da mesa. Ele já estressa. A melhor foto para vocês tirarem do ponto de vista etológico um gato sem estressar é aqui, sorrindo para câmera. E não aqui. Então aqui eu consigo examinar e ter acesso ao gato 360. E eu e o meu auxiliar, que vai estar me ajudando, o estagiário, o enfermeiro, o que for, ele vai me ajudar em tudo que eu preciso fazer aqui. E eu vou estar com o gato no mesmo local. Porque ficar passeando com o gato de um lado para o outro, estressa ele também, porque eu vou tirar o centro dele da mesa. Isso explica o porquê que balança no local para gato tem que ser uma balança pediátrica. A maioria das balanças está aonde nas clínicas? Recepção, em que lugar? Você vai ter que voltar com o gato para lá. Você preparou tudo para lá ficar da melhor forma possível. Você vem para cá, o gato sai, você tem que voltar com ele para pesar. Ah não, mas eu peso antes de entrar. E se você não conhece o temperamento desse gato? Você se arrisca muito mais fazendo isso. E o pior, ela está onde? No chão. Exatamente onde eu não quero que eles tenham acesso tão fácil, para não perder o centro de controle. Eu quero que eles tenham acesso no chão por eles, não por mim. Então hoje, para a gente ter um ambiente amigável, eu preciso ter a balança do lado do meu local de atendimento. Então daqui, tem gatos que eu examino e faço tudo dentro da caixa, porque eles estão se sentindo confortáveis aqui dentro, eu examino aqui. Cavidade, vai lá, palpa, ausculto, tá? Vou só sair daqui para quê? Sabe? E a maioria das balanças pediátricas ainda tem um formato que lembra uma caixa. Tem gato que gosta de ser examinado aqui. Tem gato que vai sair e vai querer ser examinado aonde? Eu vou examinar onde ele quiser, não onde eu quiser. Se coloque no ponto de vista do gato e permita que ele tenha segurança. Essa é a grande charada. Aqui, com o cobertor, se eu preciso de qualquer outro tipo de contenção, é isso aqui hoje que a gente vai fazer. E se eu não tenho isso na mão, eu não posso ter um cobertor para o gato e ele vir com ele só na recepção. Eu tenho que ter o quê? Na mão, outros. Sempre limpos. E eu vou usar um para cada gato. Se eu precisar de mais, eu vou ter mais cobertores para contenção. Então, o número de cobertores é importante. O tipo de característica de bancada ou mesa é importante. Tá? A gente tem que ter no mínimo 80% de tudo que você usa dentro da sala. Você pode ter feito a recepção do melhor jeito, como a gente conversou, a sala da melhor forma, como a gente conversou. Meu estético está na outra sala, peraí que eu vou buscar. Se movimenta, e movimentação excessiva estressa o gato, porque ele não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe se tem que buscar o estético.
Gatos são pequenos e isso faz toda a diferença. A gente é maior que eles, a gente se mexe muito, a gente faz muita movimentação e a gente fala alto, a gente faz barulho. Nós somos perigosos pro gato. Se eu tiver que sair para buscar meu step, voltei. Agora eu vou aferir a temperatura. Ah, esse termômetro está quebrado, eu vou lá na sala buscar outro. O máximo de coisas que você puder ter na sua sala, tenha. Porque isso vai minimizar também o estresse do gato. Eu falei da questão do fairway de colocar aqui dentro do cheiro. Outra coisa que a gente evita em ambientes com ou específico para gatos: cheiros excessivos. Perfume ambiental, aqueles cheirinhos de tomada. Esqueçam isso para ambientes com gatos. Por quê? Porque isso os irrita. Isso é agressivo para eles. Então, a questão das toalhas é uma coisa, toalhas e cobertores é uma coisa muito importante. É fundamental a gente ter isso em grande quantidade para auxiliar a contenção, para minimizar o estresse do gato, para minimizar esse desconforto que ele tem com contato. Se isso aqui for dele, então melhor ainda, porque vai ter o cheiro dele. E para gato, quanto menos mais. Quanto menos contenção, quanto menos estresse eu tiver, melhor. Acabou o seu exame, solta e deixa ele solto fazer o que ele quiser. Se ele quiser voltar para a caixa, ele volta. Se ele quiser rodear, andar, deixa. Tá? Quanto menos, mais. Para gato, essa é a questão. A gente se colocar no ponto de vista deles e entender. Quanto menos, mais. Alguém quer perguntar algo?